Fala minha galera, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Bruno Moura vindo aqui mais uma vez para falar um pouco dos times de Alagoas, né? Alagoas em foco no ar nessa quinta-feira. Eu tô postando esse vídeo um pouco mais tarde, né? Mas vindo ao ar aqui para conversar um pouco com vocês sobre o futebol alagoano. Pessoal, eu acho nesse momento que é uma fase muito boa dos times de Alagoas, né? O momento dos times de Alagoas, os principais estão em alta, né? O futebol alagoano está nas cabeças ali da Copa do Nordeste, né? Os dois times CSA e CRB brigando para passar de fase, né? Os dois classificados na Copa do Brasil. O CRB, inclusive, é líder do seu grupo. Então eu acho que o momento agora é de alta dos times aqui de Alagoas. Vamos falar um pouco aí o que eu acho da fase do CSA e do CRB lá para o final do vídeo, mas de praxe vamos passar pelos jogos, né, da semana, pelos próximos jogos também das equipes aí. Antes disso, eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, quem ainda não é inscrito, deixar o joinha aqui para fortalecer um pouquinho o nosso conteúdo, para que nossos vídeos fiquem em alta aqui no YouTube. E vamos lá, vamos falar um pouquinho dos jogos aí da semana. Desde a quinta-feira passada, né, quando eu tinha falado dos times aqui de Alagoas, no último Alagoas em Foco, no sábado a gente teve a primeira movimentação. Equipes em campo, o CRB passou de fase na Copa do Brasil, venceu o Goianésia por 3-2. Um jogo que o time do CRB não teve muita dificuldade, né? Eu acho que a equipe do Goianésia não assustou, não colocou em risco a classificação do CRB, né? Apesar de ter empatado o jogo, né? Tava 1-0 o CRB, fizeram 1-1, só que eu acho que o time do CRB levou o jogo até com certa tranquilidade, né? Venceu a partida, venceu bem e mereceu a classificação. Já pelo Campeonato Alagoano, o Asa conseguiu empate com a equipe do CSA. O CSA com a equipe bastante modificada, né? Não foi uma boa partida do time do CSA. O Asa, eu acho que correu atrás, né? Buscou o resultado de empate, mas eu acho que esse resultado não serviu para o Asa, porque continua ali na parte de baixo da tabela de classificação. O Asa precisa de resultados, precisa de pontos. Outros jogos do Campeonato Alagoano, né? No domingo a gente teve a vitória do CSE contra a equipe do Céu por 2-0. E aí vamos passando aí pela semana, né? Já falei dos jogos de CSA e CRB no final de semana. Já na terça-feira o CRB enfrentou a equipe do ABC e venceu bem. Foi superior à equipe do ABC, o CRB mereceu a vitória, foi dominante em todos os aspectos. Eu acho que o time do CRB mereceu bastante esse resultado aí, né, contra a equipe do ABC. Inclusive, o CRB retomou a liderança do seu grupo com esse resultado. Ontem, o CSA entrou em campo e foi derrotado pela equipe do Ceará. Apesar de o CSA ter sofrido essa derrota, eu ainda acho que o CSA vem numa boa fase. Ontem não foi um bom jogo, só que o CSA enfrentou um adversário muito qualificado, que é a equipe do Ceará. O Ceará foi dominante, foi melhor, mereceu a vitória. E o time do CSA nessa partida não jogou bem. Só que mesmo assim, teve duas bolas na trave, teve chance de gol, deu um calor ali no Ceará no segundo tempo. Você lembra, o segundo gol foi lá para o final, né, que definiu o resultado da partida. Mas o time do CSA, em determinados momentos, perdendo só de 1-0, chegou a pressionar, chegou a ameaçar o empate ali. Então, mesmo sendo um jogo muito ruim do time do CSA, eu acho que teve até esse detalhe do CSA conseguir em alguns momentos ser perigoso para cima do Ceará. Eu acho que para a sequência aí da temporada, né, para a sequência aí dos próximos jogos, o CSA tem qualidade para se manter aí nessas primeiras posições aí da Copa do Nordeste, certo? E agora chegamos então na data de hoje, né? Já passei por todos os jogos que aconteceram envolvendo os times alagoanos e vamos falar um pouquinho da classificação. Já falei aí da Copa do Nordeste que os times de Alagoas estão no topo, né? O CRB lidera o seu grupo com 11 pontos e o CSA é o segundo colocado do seu grupo com 9. A segunda colocação do CSA está ameaçada ainda porque o ABC ainda tem um jogo para fazer. O ABC está com 8 pontos, o CSA com 9, né? Então o ABC pode ultrapassar o CSA, só que se garante aí no G4, pelo menos a equipe azulina. Então isso mostra um pouco da boa fase das duas equipes, né? Na temporada passada, nem o CSA nem o CRB se classificaram. Eu acho que esse ano está encaminhado aí essa classificação das duas equipes, faltando apenas 2 rodadas. E a classificação então do campeonato alagoano,
abrindo aqui a tabela de classificação, o CRB lidera com 9 pontos em 3 jogos apenas. O CRB teve seu jogo com o Muricy, que seria ontem, adiado, porque o CRB teve o jogo da Copa do Brasil no sábado, né? E a Copa do Nordeste foi adiada para terça-feira. Então não dá para jogar terça e quarta, né? Como eu falei no último vídeo. Então o CRB tem essa partida ainda devendo, né? Contra a equipe do Muricy. E tem um jogo a menos ainda em relação a outros adversários. Por exemplo, o Aliança está em segundo colocado com 9 pontos, mas tem 5 jogos disputados. O CSA vem em terceiro com 4 jogos e 8 pontos. Poderia ter assumido a liderança provisória se vencesse a equipe do Asa, né? Mas com um empate o CSA ficou aí com 8 pontos. O CSE tem 4 jogos com 7 pontos, é o quarto colocado na tabela de classificação. O Muricy, com 5 pontos, vem colado aí no G4. 4 jogos também. O Jaciobá com 5 jogos, portanto um a mais do que a maioria. Vem com 5 pontos. O Coruripe, 4 jogos, 4 pontos. O Asa, 4 jogos, 3 pontos. Aí o que eu falei da equipe do Asa, né? Que precisava da vitória para sair aí da zona de rebaixamento. Tá na zona de rebaixamento agora a equipe do Asa. E último colocado com 5 jogos, o Céu, que foi derrotado pelo CSE, um pontinho apenas. Então, com essa cara da tabela de classificação, a gente já pode, como eu fiz algumas previsões aí, previsões não, né? Previsão é muita presunção minha. Então, eu fiz aí uma projeção de que CSA e CRB estão se encaminhando para se classificar. O que é que eu imagino, então, no Campeonato Alagoano? Eu acho que CSA e CRB se classificam naturalmente para a fase de semifinal. Eu acho que o Aliança é uma equipe que tem tudo para se manter, né, na zona de classificação. E entre as outras equipes, né, hoje quem está fechando o G4 é a equipe do CSE. E realmente a gente olha para as outras equipes, né, o CSE com 4 jogos tem 7 pontos, aí o Muricy com 5, o Jaciobá com 1 jogo a mais tem 5 pontos, Coruripe com 4, o Asa com 3, o Céu com 1 ponto só. Eu acho que fica difícil a gente fazer alguma projeção dessas outras equipes aí. Até porque são jogos que, quando a gente vê o jogo do Alagoano, são jogos tecnicamente muito abaixo do que a gente assiste de, por exemplo, CSA e CRB. Mas eu não consigo também, então, imaginar uma equipe que vá despontar. Eu acho que quem se classificar aí... o Aliança é uma equipe que, na minha opinião, tem até uma certa... não vou dizer qualidade da equipe, mas uma estabilidade. Então eu acho que o Aliança se classifica. Dessas outras equipes, eu ainda apostaria na equipe do Muricy, né? Porque é uma equipe que sempre tem investimento, sempre tem a força empresarial por trás do Muricy. Então é uma equipe que consegue corriqueiramente se classificar. Então eu imagino que o Muricy possa subir aí na tabela de classificação. Já em relação ao rebaixamento, eu acho que o Céu já está com 5 jogos, 1 ponto só, então é uma equipe que já está, eu acho que, encaminhando aí a sua descida, né, o seu descenso. E entre as outras equipes, eu acho que o Asa é uma equipe que... tanto o Asa como o Coruripe. O Asa está na zona de rebaixamento e o Coruripe tem 4 pontos, está coladinho ali. Só que são equipes que têm força empresarial também por trás, né? Eu acho que a prefeitura de Coruripe ajuda muito a equipe, né? A usina também tem toda essa história do Coruripe e tem toda a tradição também da equipe. Eu imagino que vai sair dessa situação. O Asa também, né? As duas equipes estão passando por fases muito difíceis, só que eu acho que nessa reta final eles vão conseguir engatar e escapar, né? Eu acho que deve sobrar então para o Jaciobá, que coitado do Jaciobá, né? Na temporada passada já teria sido rebaixado, né? Se não fosse essa isenção do rebaixamento. Eu acho que nessa temporada, apesar de eles estarem fazendo uma campanha melhor do que no ano passado, né, eu acho que não vai conseguir escapar, já que nesse ano caem 2, né? Então seria, eu acho, na minha opinião, Céu e Jaciobá caindo aí para a Série B do Campeonato Alagoano. Vamos falar também agora dos próximos jogos. Nesse feriadão agora, né, no sábado, estou abrindo aqui as próximas partidas. O CSA vai enfrentar a equipe do 4 de julho, visando aí uma recuperação dessa última derrota, né? O CSA joga em casa, meio pressionado assim, né? Não pressionado, mas eu acho que o CSA, pelo resultado, fica com a responsabilidade de vencer nessa partida aí, para se manter aí no G4. E no domingo, o CRB enfrenta a equipe do Salgueiro. Ao longo da semana, estou só confirmando aqui os jogos pelo aplicativo. Segunda não tem jogo.
Vamos ver aqui na terça-feira, tem campeonato alagoano, CSA e Coruripe. O CSA joga no sábado e depois joga na terça-feira contra a equipe do Coruripe. Na quarta-feira, véspera do próximo Alagoas em Foco, tem campeonato alagoano, CEL e CRB. O CEL então jogando em casa com a equipe do CRB, né, na quarta-feira. Esses são os jogos aí que vão acontecer aí ao longo dessa semana. Então, final de semana de Copa do Nordeste e ao longo da semana a gente tem campeonato alagoano também, bola rolando. Então, galera, agradeço aqui a participação de vocês, a presença de cada um de vocês aqui no Alagoas em Foco. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda, deixa o seu joinha, manda esse vídeo pra galera pra gente poder aumentar aqui nosso alcance aqui no YouTube. Né? Ajuda o nosso canal a crescer em conteúdo, a crescer em audiência pra gente ficar sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui pra vocês, tá? Grande abraço, galera, valeu! Muito obrigado pela presença. Amanhã tem Nordeste em Foco. Fiquem ligados aqui no nosso canal. Valeu!